Fala, fiote. E aí, tudo suave na nave? Tudo beleza? Vamos para mais uma aula de Física 3. Desta vez vamos falar sobre resistores elétricos. Esses carinhas aí são dos mais importantes e mais comentados dentro da eletricidade e da Física 3. Eles têm os seus valores que variam de acordo com 4 características básicas: o tipo do material, a temperatura, o comprimento desse material e a área da secção reta. Hã? O diâmetro ou a largura do material, a mesma coisa. O valor dessa resistência elétrica pode ser calculado através da seguinte equação: R é igual a U dividido por I. O U será igual à tensão elétrica, ou a voltagem, será representado pela letra U ou pela letra V, em alguns casos, e mesmo assim a sua unidade de medida será o volts. O I será a intensidade de corrente elétrica, que terá sua unidade de medida em amperes, ou apenas A, para abreviar. E nós teremos também a resistência elétrica, que no caso será representada pela letra R e a sua unidade de medida será representada pela letra grega ômega, ou apenas ohms. Existem dois tipos de associação de resistores elétricos: a associação em série e a associação em paralelo. A associação em série, ela se dá quando nós temos dois ou mais resistores ligados um em seguida do outro. Como você pode observar na figura ali, um está logo em seguida do outro. Ou seja, nesse caso ali, a corrente elétrica, que é representada pela letra I, ela irá atravessar todos os três resistores, sendo que essa corrente elétrica será conservada o seu valor, do começo ao fim do circuito elétrico. Para simplificarmos um circuito em série, nós teremos que calcular um resistor equivalente. Como assim resistor equivalente? O resistor equivalente será aquele único resistor que irá representar todo o circuito elétrico. Portanto, numa associação em série, o resistor equivalente será igual a R1 mais R2 mais R3. Portanto, o resistor equivalente de um circuito em série será igual à soma daqueles resistores elétricos. Muito simples mesmo. Somente isso. Então, esse resistor equivalente irá representar essa associação em série aqui, só que dessa vez simplificada em apenas um resistor equivalente. Numa associação em paralelo, nós podemos observar a diferença que existe entre ela e a associação em série. Neste caso, a corrente elétrica ela será dividida, ao contrário da associação em série, onde a corrente elétrica permanecia a mesma quando atravessava os resistores elétricos. Para calcularmos a resistência equivalente de um circuito em paralelo, nós devemos aplicar a seguinte equação: 1 sobre REC é igual a 1 sobre R1 mais 1 sobre R2 mais 1 sobre R3. Se tivesse 4 resistores em paralelo, mais 1 sobre R4 aqui na equação. No final de tudo, aquele resistor equivalente irá representar as resistências elétricas na associação em paralelo. Olho grande, mantenham a atenção nessas duas equações aí, ó. Resumindo, associação em série apenas soma. Na associação em paralelo, tu irá utilizar essa equação que existem frações aqui. Olha um exemplo aí, ó, da associação em série, bastante simples. Veja só, calcula o resistor equivalente em cada um dos circuitos a seguir. No primeiro circuito aqui, nós temos duas resistências elétricas em um circuito. Nós temos o resistor de 6 ohms e o resistor de 4 ohms. Calculando o resistor equivalente dessa associação em série, nós apenas precisamos fazer a soma algébrica desses carinhas. Então ficaria dessa forma: 6 mais 4, que no caso será igual a 10. Hã? Simples assim? Exatamente. Simples assim. 6 mais 4, 10. Se tivesse um terceiro resistor aqui, tu somaria da mesma forma. Não iria mudar em nada. Continuando, nesse outro exemplo aqui nós temos 3 resistores, todos eles ligados em série, como você pode observar. A corrente elétrica que ela não é dividida, ela vai atravessar os 3 resistores e vai chegar no polo negativo, tudo tranquilo. Então nesse caso aqui, como nós temos um circuito em série, nós iremos aplicar essa mesma equação, só que iremos adicionar o terceiro resistor ali. Então ficaria 5 mais 3, que deu igual a 11 ohms. Tá muito simples, exatamente. Associação em série, tu apenas soma. Não faça nada diferente, ok? Vamos para o outro exemplo.
Agora sim, uma associação em paralelo. Dá para observar a diferença de uma associação em série para uma associação em paralelo? Deu para entender? Então, como esses dois resistores estão em paralelo, diferente da associação em série ali, nós iremos utilizar aquela equação lá. Lembra a equação das frações? Como nós temos apenas dois resistores, nós iremos utilizar apenas 1 sobre R1 e 1 sobre R2. Então o R3 será retirado dessa equação. 1 sobre o resistor equivalente será igual a 1 sobre 6 mais 1 sobre 4. Não importa a ordem aqui, você pode colocar o 4 ou 6 aqui, não importa. O importante é você colocar apenas os dois ali. Nesse caso, caros senhores, senhoritas e outros aí, não tem como você evitar, nesse caso, o MMC. Se tu chegou nessa parte aqui, onde tem adição de fração, tu vai ter que utilizar o seu MMC, seu mínimo múltiplo comum entre 6 e 4. Nesse caso eu já fiz ali e deu 12. Então 12 dividido por 6 deu igual a 2. 12 dividido por 4 deu igual a 3. Portanto, 1 sobre REC será igual a 2 mais 3, dá 5. Repete o 12 ali na parte de baixo. Nós iremos fazer uma multiplicação cruzada. 5 vezes REC e 1 vezes 12. Nesse caso ficaria 5 REC igual a 12. Lembra daquela regrinha matemática? Quem está multiplicando passa dividindo? Nós iremos aplicar essa mesma regra aqui. O 5 que está multiplicando o REC, ele vai passar dividindo o 12. Então ficou dessa forma, ó. 12 dividido por 5, que deu igual a 2,4. Ufa! Um pouco complicado, mas é necessário. Ué, mas não tem outra equação que a gente possa utilizar? Eu não gosto de MMC. Ai, tem sim, nós podemos utilizar outra equação. Eu acho ela um pouquinho mais complicada, mas vai do gosto de cada um. Olha lá, o resistor equivalente de um circuito em paralelo será igual ao produto dos resistores dividido pela soma. A multiplicação dos dois resistores, 6 e 4, dividido pela soma deles mesmo, que é 6 mais 4. Mas dá certo? Vamos ver. 6 vezes 4 dá 24. 6 mais 4, 10. E adivinha? 24 dividido por 10, 2,4. Ah, mas eu sempre vou fazer dessa forma aqui. Mas uma dúvida. E se tivesse um terceiro resistor ali? Se tivesse um terceiro resistor aqui no meio, você aplicaria essa equação aqui, ó. O 1 sobre R3 e iria fazer do mesmo jeito, tirando o MMC e chegando no final. Nesse caso aqui, tu não poderia colocar 3 resistores aqui. R1 vezes R2 vezes R3. Nessa equação, você só pode utilizar 2 resistores apenas, ok? Vou deixar essa questão desafio para vocês tentarem responder. Caso consigam responder, deixe aí nos comentários o valor da resposta final para que eu diga se está correto ou não. Se tiver correto, na próxima aula irei falar o seu nome aí para o povão conhecer você. Qualquer dúvida, deixe nos comentários aí que eu responderei com o maior prazer, ok? Até a próxima, valeu!